Olá, meu nome é Vandré, eu sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vamos começar essa série de vídeos, no caso, resolvendo exercícios na área de banco de dados. Até então, essa playlist que esse vídeo vai estar contido, que vocês podem dar uma olhada dentro desse canal do YouTube, vocês podem pesquisar como Professor Vandré, caso você esteja vendo esse vídeo em outro local, ter obtido através de outro meio. Aí dentro do canal escrito Professor Vandré, vocês podem entrar lá em playlist e dentro das playlists vocês vão ver que tem essa playlist de exercícios aqui, que é no caso, passando por boa parte da teoria de bancos de dados, voltado para a resolução de exercícios. Então isso aqui não pretende ser uma aula específica que eu vou passar por todos os conteúdos, como uma aula dentro de uma sala de aula convencional. Esse aqui tem o foco voltado para a resolução de exercícios, claro, passando por grande parte da teoria da parte do banco de dados em si, banco de dados geral. Não é nada voltado para um banco de dados específico, por enquanto, nessa parte aqui. Teremos uma parte de prática, que nessa parte de prática vou entrar em detalhes, em vídeos específicos, que no caso vou explicar tudo relativo à prática do banco de dados que eu vou trabalhar, que vocês vão saber dentro das aulas da prática. E aqui vocês vão ver que tudo aqui vai ser baseado nesse livro daqui, nesse livro que está aqui. Esse livro é o livro que eu gosto, que eu trabalho com ele há muitos anos, desde que eu comecei a dar aula de banco de dados. Eu gosto muito dele, já trabalhei com diversos outros aqui. Tem muitos livros que valem ser citados, que seriam do, do Date, do Silverchairs, que é bem interessante, os dois são de banco de dados mesmo, são clássicos do banco de dados. E esse aqui foi o que eu escolhi trabalhar com vocês, que é o de Amas Reinavati. No caso específico que eu estou trabalhando aqui é a 7ª edição desse livro, que é a edição mais recente que eu, no caso, tenho acesso. Não sei se existe uma versão mais nova, aparentemente não existe uma versão mais nova, pelo menos em português, dentro da Pearson, certo? Que é editora, que eu recomendo muito esse livro às pessoas que gostariam de ter contato com essa área de banco de dados. Tem que ser baseado, tem que ter talvez um livro de cabeceira ou um livro para poder começar os seus estudos. Eu aconselho fortemente começar por este livro, porque esse livro tem uma linguagem muito fácil para poder pegar grande parte dos conceitos. Além de ter explicação de passar por grande parte do conteúdo, é um livro muito grande, certo? Tem mais de 1000 páginas, e ele engloba muita parte, mas sem voltar para nenhum banco de dados específico. Para bancos de dados específicos, eu aconselho vocês darem uma olhada em cursos na internet, ou em livros específicos, por exemplo, da Microsoft, da Oracle. Tem específicos disso daí, assim como para outros bancos de dados, especialmente banco de dados livre, tem os próprios sites, os próprios mantenedores, tem muito material de excelente referência na área, certo? No caso nosso, a proposta desses exercícios aqui é baseada em perguntas e respostas. No caso, esses primeiros exercícios, eles são baseados sempre nos capítulos desse livro, nessa 7ª edição. Sabendo o seguinte, eu trabalho com esse livro por volta desde a 4ª, 5ª edição dele, certo? Ele sempre muda um pouco a ordem dos capítulos. Então, no caso, quando eu falar que é o capítulo 1, estou me referindo ao capítulo 1 desse livro daqui. Pode ser que na 5ª edição já mude muito, tipo o capítulo 4, que era na 6ª edição, agora no capítulo 6. Tem essas pequenas mudanças que na própria introdução do livro, ele ensina como você deve estudar. Uma das coisas que eu gosto muito desse livro é justamente isso, porque ele fala lá, por exemplo, você quer ter uma visão geral de banco de dados, então leia capítulo tal, tal, e depois pule para o capítulo tal, tal. Se você quer ter uma visão voltada para determinado, por exemplo, para processamento, concorrência de transações, você vai para capítulos tais, tais e tais. Você quer verificar somente SQL, vai para capítulo tal, tal e tal. Então tem diversos conceitos que o próprio livro trata. Mas se você não sabe muito sobre o assunto, não tem problema. O foco desse tipo de vídeo aqui é que vocês, se seguirem a sequência desse livro, no caso desses vídeos, vocês vão pegar grande parte do conteúdo. Claro que eu vou expor parte do conteúdo, vai ser a minha visão, com anos de experiência que eu tenho na área de docência na área de banco de dados.
Tanto o meu doutorado também, eu trabalhei muito na parte de banco de dados, embora eu trabalhei com dados biológicos, que no meu caso eu fiz doutorado em bioinformática, mas também é muito baseado, as respostas e tudo que eu vou falar com vocês é baseado em algumas partes, grande parte literalmente, até os exemplos, voltados para o livro de Omar Srinavat, que é um livro de referência mundial na área, certo? Então vamos começar aqui. A qualquer momento, se vocês tiverem dúvida, vocês pausem, voltem um pouco a explicação para ver se vocês conseguiram entender mesmo. Se tiverem qualquer dúvida, postem aqui como comentário algo que vocês queiram, tornem esses vídeos aqui como um fórum para que vocês consigam responder as principais dúvidas que vocês tiverem com relação ao banco de dados, tanto na parte teórica quanto a parte prática. Também pode perguntar aqui, que em momento oportuno a gente pode estar respondendo. Posso até fazer mais para frente um vídeo só de perguntas e respostas com as principais perguntas que vocês forem fazendo aqui. No mais, se vocês precisarem, se vocês quiserem entrar em contato comigo por qualquer motivo, eu tenho aqui o meu e-mail que é vandreveloso@unifei.edu.br, certo? Então vamos começar aqui. Primeiramente, essa é uma pergunta que corresponde a um conteúdo que está no capítulo 1 do livro. Vamos ler a pergunta e eu vou explicar para vocês cada um dos itens respondendo a pergunta. A pergunta fala aproximadamente isso daqui, porque a maioria delas eu fiz uma adaptação para encaixar dentro do nosso formato aqui do que eu gostaria de abordar aqui nesses vídeos. Então, defina os seguintes termos: dados, banco de dados, SGBD, sistema de banco de dados, catálogo de banco de dados, independência entre dados e programas, visão do usuário, DBA, usuário final, sistema de banco de dados dedutivo, objeto persistente, metadados e aplicação de processamento de transação, certo? Vamos tentar entender cada um desses itens aqui. Caso, novamente, se há algum desses itens não ficou muito claro, coloque aqui nos comentários, por favor. E desde já, se você gostou desse tipo de vídeo, compartilhe, clique aqui no gostei desde o início para a gente poder já começar nessa dinâmica um pouco mais animada nessa parte do banco de dados. Então vamos lá. Dados, algo que eu esqueci de comentar aqui com relação à Unifei, no caso, eu sou da Unifei, que é a Universidade Federal de Itajubá, no campus Itabira. Eu sou professor de banco de dados dentro da Unifei Itabira. Então, caso vocês precisem, vocês queiram entrar em contato, quem sabe fazer um projeto, uma parceria nova, alguma coisa, entre em contato comigo através desse e-mail que vocês podem, a gente pode estreitar o laço e tentar fazer uma coisa legal. Vamos lá. Primeiramente, a primeira definição que foi pedido lá é sobre o que são dados. Dados são fatos conhecidos, são fatos brutos. Pense na palavra fato, certo? Algo que, independente de ter uma pessoa do lado ou não, aquilo aconteceu, certo? Então possui significado implícito. Por exemplo, o nome, o telefone, o endereço de pessoa. Se eu colocar lá, por exemplo, assim, somente o nome Ana. Ana não quer dizer que é somente o nome de uma pessoa. Pode ser que seja uma sigla, pode ser que seja o nome de um software específico, pode ser que seja o nome de uma linguagem de programação que a pessoa acabou de criar, o nome de um projeto, o nome de uma empresa. Então não dá para eu saber somente quando eu olho o dado específico, sem eu entender qual que é o contexto. Por isso que fala significado implícito. Outro exemplo seria, por exemplo, a letra F. Se eu colocar lá dentro do meu banco de dados, que a gente não falou ainda aqui com o banco de dados, mas vamos pensar o seguinte, uma tabelinha no Excel, uma tabelinha em um documento. Você colocar lá somente lá, sem legenda, sem nada, F. F significa o quê? Eu poderia pensar algumas alternativas. Uma alternativa é saber uma vogal, desculpa, uma consoante dentro do alfabeto. Outra opção seria, por exemplo, falso. Opção falsa dentro de verdadeiro e falso. Outra opção também seria o gênero. Gênero masculino e gênero feminino. Então a gente não sabe qual que é desde que eu entenda qual que é o contexto que aquele dado está incluso, certo? Então, dado é diferente de informação e de conhecimento. No próximo slide a gente vai ter um exemplo disso e vamos tentar, vocês, a partir do que eu passar aqui para vocês, ou do que vocês já sabem, tentem descobrir o que é dado, o que é informação, o que é conhecimento. Então, vamos lá. O que é informação? É um conjunto de dados aos quais os seres humanos deram forma para torná-los significativos e úteis. Então, eu preciso do ser humano para transformar aquilo numa informação. Então, geralmente a gente circula nas nossas cidades, nos nossos e-mails, informativos.
Entende-se que aquilo é útil para você. Entende-se que seja, certo? Agora, diferente de conhecimento. O que é conhecimento? Seria o conjunto de ferramentas conceituais e categorias usadas pelos seres humanos para criar, colecionar, armazenar e compartilhar informação. Pode ser armazenado como um artefato de uma biblioteca, um programa de computador. Então, conhecimento já tem mais a ver com uma junção de ferramentas que eu posso trabalhar e geralmente eu utilizo o conhecimento para poder tomar decisões. Geralmente a gente pensa desse jeito. Então, vamos citar um exemplo aqui. Por exemplo, fez 24 graus ontem em São Paulo. Então, eu descubro, analiso isso aqui e eu falo, fez 24 graus ontem, graus Celsius, ontem em São Paulo. Outra possibilidade, dentre dados, informação e conhecimento, estava frio em São Paulo ontem. Então, estava frio, certo? É diferente de 24 graus. E outra opção é, provavelmente deve chover em São Paulo amanhã, pois os últimos anos mostraram que nessa época, com essa temperatura, indica previsão de chuva, certo? Então, tentando categorizar esses itens aqui, como é que eu poderia colocar? Eu poderia colocar dessa forma, que esse primeiro é um dado, o outro é informação e o outro é conhecimento. Mas por quê? Vamos tentar entender. Por que que fez 24 graus ontem em São Paulo é dado? Porque, independente de ter ou não alguém, ter ou não inclusive um instrumento de medida, fez 24 graus. Então, simplesmente, o local estava lá e as condições climáticas disseram que fez 24 graus. Agora, estava frio em São Paulo? Frio é algo que nós podemos categorizar como relativo. Uma pessoa que mora muito no sul, por exemplo, do Brasil, pode pensar o seguinte, que frio, 24 graus não é frio para a pessoa. 24 graus é uma temperatura agradável para quente. Já uma pessoa que mora mais próximo da linha do Equador, seja as pessoas do norte de Minas, subindo Bahia e etc. no Nordeste, a temperatura de 24 graus pode ser que seja frio para essa pessoa. Então nós não sabemos qual que é o contexto da pessoa. Preciso da pessoa para poder ela interpretar aquilo, para dizer se aquilo para ela é algo relevante em termos de frio ou algo relevante em termos de quente ou nenhum dos dois, está uma temperatura agradável, certo? Agora, o conhecimento, esse aqui que eu gostaria de que vocês entendessem o seguinte. Esse exemplo que eu coloquei aqui foi um exemplo para que vocês entendam. Eu tenho uma base de dados climática dizendo o que nos últimos anos determinadas situações acontecem, por exemplo, o vento vindo de tal local, o vento carregando tanto por cento de umidade de ar. Além disso, qual a temperatura, a precipitação de água, se choveu no dia anterior, se vai chover o outro dia, como é que a gente descobre isso? A partir do conhecimento que nós temos. Então, ferramentas que podemos utilizar para guardar e tomar decisões, podemos pegar dados e gerar conhecimento a partir disso, para tomar de decisão, por exemplo. Então, até então o enunciado só pediu dados, mas só que eu passei para vocês o que é dado, o que é informação, o que é conhecimento e a diferenciação entre eles. Eu espero que vocês tenham entendido essa ideia daqui. Continuando, o que é banco de dados, certo? Para o próprio nome do livro, o próprio tema aqui da disciplina, que eu sempre ministro, que eu estou aqui passando para vocês, é banco de dados. E o que é banco de dados? Banco de dados é uma coleção de dados, que nós já sabemos o que é dado, fato bruto, fato de verdade, que são relacionados. Então, eles têm que ter uma relação entre si. Se não tiver relação, não é banco de dados. Então, representa algum aspecto do mundo real. Às vezes a gente chama isso de mini-mundo ou universo de discurso, mas eu só gostaria que vocês entendessem o seguinte. Quando eu falo que são bancos de dados relacionados e apresentam um aspecto do mundo real, quer dizer o seguinte, que um dado tem relação com o outro. Não quer dizer que eu estou utilizando um banco de dados relacional, isso é outra coisa para quem já sabe sobre esse conteúdo, que vai ser abordado mais para frente aqui, mas não é o foco nosso aqui. Eu não vou falar sobre banco de dados relacional aqui agora nessa questão. Só quero dizer o seguinte, que os bancos de dados têm relação, quer dizer que os dados têm relação entre si. Quer dizer que eles podem estar dentro do mesmo conjunto, fazer parte dentro do mesmo mundo, embora a gente fale que é uma visão do mundo, um aspecto do mundo.
Porque o banco de dados não serve, não é para armazenar tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo com todas as pessoas no mundo, por exemplo, ou então mesmo determinada empresa. É impossível armazenar tudo. Quando eu falo tudo, pense em tudo mesmo. Por exemplo, não só quantas pessoas entraram e saíram dentro de uma empresa, mas a temperatura que estava em cada uma das máquinas, temperatura do ar que estava em cada um dos locais, quantidade de passos que a pessoa deu em determinado local, se a pessoa estava vestindo determinada cor de camisa. Então eu estou viajando, estou falando com uma quantidade imensa de dados que existem por aí, que eu não preciso armazenar tudo isso. Eu faço um mini mundo. Eu penso o seguinte: minha empresa é uma fábrica de tecido. Então eu preciso guardar os dados para minha fábrica que são relativos à fábrica de tecido, que vão afetar a minha produção de tecidos. O restante de dados eu não preciso guardar porque até então, tomando a decisão de não guardar, eles não são relevantes para mim. Então, os dados são organizados com ordem lógica, ou seja, organizados logicamente e com coerência. Um banco de dados é projetado, montado e preenchido, também a gente chama isso de populado, com dados para uma finalidade específica. Pensemos o seguinte: eu tenho que projetar. Geralmente nós contratamos, no caso que desenvolvedor de software, contrata uma pessoa que é da área de banco de dados para projetar o banco de dados. Vai pensar em todos os elementos, no que tudo tem que ser guardado, da forma que ele tem que ser guardado, da melhor forma possível para que eu consiga receber o meu dado de volta no menor tempo possível e que ele esteja armazenado do melhor jeito possível a quantidade necessária. O que não é necessário não é armazenado. Então eu projeto, monto e preencho com uma finalidade específica. Quando eu falo finalidade específica, eu penso o seguinte: um banco de dados voltado para determinada empresa não necessariamente vai funcionar para outra. Pode ser que funcione o sistema de estoque genérico, vai funcionar para a grande maioria das empresas que necessitam de um sistema de estoque. Mas, para empresas que têm ramos muito diferentes, uma empresa de serviços, não necessariamente o sistema de estoque vai servir, certo? Então, algo que a gente vai conseguir trabalhar com alguns exercícios aqui mais para frente. Dentro do banco de dados, tem um grupo intencionado de usuários. O banco de dados geralmente tem, eu crio o banco de dados para alguém e algumas aplicações previamente concebidas no quais esses usuários estão interessados. Então, quero desenvolver um banco de dados para uma padaria, para uma farmácia. Então, geralmente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar, fazer uma análise de dados, no caso, ferramentas de engenharia de software, levantamento de requisitos, que são outras questões que a gente vai abordar isso aqui muito por alto, porque isso aqui não é uma aula de engenharia de software, mas é de banco de dados. Então, pense o seguinte: eu tenho um foco, eu tenho uma quantidade de pessoas, um foco, um grupo de pessoas que eu quero atender com esse meu banco de dados. E essas pessoas pretendem também ter aplicativos, programas que também vão rodar e que esses dados vão acessar, vão necessitar, vão estar armazenados. Então eu preciso trabalhar com isso tudo. E o banco de dados pode ser qualquer tamanho, de qualquer complexidade. Eu não preciso fazer somente banco de dados grandes, gigantes. Posso fazer banco de dados pequenos, para armazenar em dispositivos minúsculos, certo? Que a gente pode chamar isso de computação ubíqua, que eu posso colocar para dispositivos muito pequenos, como por exemplo uma geladeira com uma certa inteligência, eu posso criar um banco de dados para colocar lá. Mais para frente, em outros exercícios, eu vou ver com vocês aqui se é necessário eu ter um banco de dados para uma geladeira. Vocês vão ver que a gente vai ter alternativas que convém ou não a gente ter esse banco de dados para a geladeira. Próximo. O que é um SGBD? Definição de SGBD é a sigla de Sistema de Gerenciamento ou Gerenciador de Banco de Dados. O que ele tem? O que é? Onde se engloba, no caso, onde é que se localiza esse SGBD? Geralmente é um sistema computadorizado que permite que os usuários criem um banco de dados e mantenham ele. Então, eu como usuário de um SGBD específico, eu posso criar um banco de dados e posso manter ele funcionando com todas as realidades que são necessárias. Por quê? Eu posso definir, construir, manipular e compartilhar esses dados aqui, porque são as tarefas principais que estão dentro de um banco de dados.
É definir, dizer o que ele é, construir, dizer como vão ser armazenadas as estruturas lá dentro, onde vão estar armazenadas, com mais detalhes, que a gente vai ver isso mais para frente, manipular quem inserir, buscar, alterar os dados que estão lá, e compartilhamento de banco de dados, que seria deixar diversas pessoas com diversas aplicações, com diversas necessidades, acessarem o mesmo banco de dados. Catálogo de banco de dados é onde a descrição ou a informação descritiva de banco de dados é armazenada. Então, eu posso chamar isso, também o catálogo, também posso chamar de dicionário de dados. Mas o que é essa descrição ou informação descritiva de um banco de dados? Vamos ter para esse aqui eu escolhi um exemplo que está até no livro aqui. Tem uma tabela chamada tabela aluno, por exemplo. No caso dessa tabela aluno, eu peguei específico e falei que ela tem 4 colunas, certo? As 4 colunas, ou então a gente chama dentro de banco de dados de atributos, mas aqui eu vou falar como colunas porque todo mundo fica fácil de lembrar de uma tabela com linhas e colunas. A tabela aluno tem 4 colunas, sendo que a coluna nome é do tipo textual e de caracteres. Então, eu posso dizer que ela vai guardar texto, ou uma cadeia de caracteres. Já a coluna número aluno é do tipo inteiro. Então, eu vou guardar números inteiros nela, sem restrição até então. Já a coluna tipo aluno é do tipo inteiro e deve ser um valor entre 1 e 20. Então, eu tenho 20 tipos de aluno diferentes. Certo? Aluno matriculado, aluno trancado, aluno desistente. Então, eu tenho diversas opções aqui. Já a coluna curso é do tipo textual, assim como a coluna aluno, porém deve ter até 10 caracteres. Então, pode ser a sigla do curso, por exemplo. Então, esses dados que a gente chama de metadados, que são dados sobre dados, que mais para frente eu vou falar um pouco sobre o que são metadados, que está no enunciado da questão, mas pense o seguinte, isso aqui não são dados em si. Aqui, quando eu criei a tabela, eu digo que aluno tem 4 colunas. Dentro das 4 colunas, eu tenho a primeira que é nome, a outra número de aluno, outra número do aluno, outro tipo de aluno, outro curso. Eu tenho as 4 colunas e as 4 colunas estão vazias. Eu não estou fazendo nada com elas. Eu preciso armazenar itens, e esses itens vão ser os meus dados em si. Aqui eu estou criando uma estrutura para guardar esses dados. Essa estrutura, eu chamo ela de catálogo, que é onde eu guardo essa estrutura. Ou essa descrição, ou essa informação descritiva, ou dicionário de dados. Entendam dessa mesma forma. Vamos falar sobre independência de dados e programas. Então, pense o seguinte. Mudanças em um programa estruturado em arquivos implica na mudança em todos os programas que acessam esses arquivos, certo? Por isso que eu coloquei até essa carinha aqui. Porque pense o seguinte, eu tenho um programa que foi criado em determinada linguagem de programação e eu preciso criar outros programas para poder acessar esses mesmos dados. Se é uma linguagem de programação e eu armazeno os meus dados dentro de arquivos, consequentemente, os outros programas que quiserem acessar vão ter que acessar os mesmos arquivos. E eu vou ter que, dentro da minha linguagem de programação, eu tenho armazenado como aqueles dados estão armazenados. Por exemplo, eu quero guardar um registro por linha, eu quero separar as colunas dentro de uma mesma linha por um pipe, que é essa barrinha em pé que fica aí no teclado de vocês, provavelmente do lado da letra Z. Ou então posso separar por ponto e vírgula, ou então posso separar por tab. Então eu posso separar esses itens do jeito que eu quiser. Posso colocar eles primeiro, por exemplo, um código de registro, depois como identificador, depois eu posso colocar um tab, um pipe na verdade, coloco um pipe, depois coloco o nome, depois coloco o pipe, depois coloco o endereço da pessoa. Então posso, na linha de baixo eu vou colocar a mesma coisa, número de registro, pipe, nome da pessoa, pipe, endereço. Mas quem disse que eu estou fazendo essas coisas desse jeito? Eu que programei minha aplicação. E outra pessoa que vier, eu quero acessar esses dados aí. O que eu preciso fazer? Preciso abrir o meu código e explicar para a pessoa como aqueles dados estão armazenados. E se tiver diversos arquivos, como se fossem diversas tabelas, eu preciso dizer cada um dos arquivos, o que aquele arquivo está guardando, qual a forma de leitura, qual a forma de escrita daquele arquivo. Então tem algumas preocupações que, por exemplo, quem programa em C++, inclusive eu tenho vídeos de resolução de exercícios práticos, no caso de C++ é 100% prático, voltado para a área de C e C++, aqui no próprio canal. Vocês podem perceber aqui que tem playlists, aqui como eu expliquei lá no início
dos vídeos, pode voltar lá no canal diretamente. Professor Vandré, pode olhar lá em playlists, tem playlist de linguagem de programação C e C++, que é programação básica para quem não sabe programação. Já começa com algo diferente, caso alguém queira. Então, se a pessoa tiver feito utilizando linguagem de programação C++, por exemplo, uma pessoa de fora vai ter que aprender o C++ ou vai ter que aprender outra linguagem de programação e programar do jeito que está descrito lá aquela estrutura de dados, talvez com o mesmo tipo de dados, e sem contar que tudo que é guardado dentro de arquivos, quando a gente está utilizando o C++ do modo mais simples possível, que é armazenamento em texto, guardamos tudo em texto e ao ler, lemos tudo em texto e temos que converter. Então é algo que é mais difícil de trabalhar, porque não há independência dentro de sistema de arquivos, independência entre dados e programa, porque tudo é feito do mesmo jeito. No caso aqui, eu tenho os meus dois programas, ou um programa feito por uma pessoa e outro feito ou utilizado por outra pessoa, acessando os mesmos dados. Então, isso não é legal de ser feito, de acontecer. Por quê? Porque nesse caso, eu tenho acessando diretamente os dados. E algo também até que é complicado dizer, por quê? Eu posso, vamos supor, estou utilizando o Windows, ou qualquer sistema operacional, seja o Mac OS ou mesmo o Linux. Se a pessoa tem acesso a determinada pasta, se você não tiver colocado senha no arquivo, a pessoa também tem acesso ao arquivo. Então, a pessoa pode apagar o arquivo, pode abrir o arquivo e modificar o conteúdo que está lá. Então, pense em um sistema grande dentro de uma empresa, que eu tenho lá, por exemplo, lista de cargos e salário de todas as pessoas dentro da empresa. Se todo mundo tem acesso a determinada máquina que tem armazenado esses dados, qualquer um pode acessar aquela pasta e alterar o valor que ele vai receber ou alterar o valor do salário de qualquer uma das outras pessoas. Isso é absurdamente antiético, mas além disso, também implica um erro na área de TI que permitiu isso através de tanto falta de senha na máquina ou acesso ao sistema de arquivos que não deveria acontecer, mas especialmente nesse caso que não há independência entre dados e programa, porque eu não deixei um programa gerenciando meus dados para eu poder ter toda a segurança que eu preciso. No caso, quando a gente utiliza SGBD, que seria esse sistema gerenciador do banco de dados específico, essas mudanças não precisam acontecer necessariamente. Quais mudanças que eu estou falando? Retomando aqui, toda vez que eu faço um programa dentro do C++, por exemplo, se eu quiser fazer qualquer modificação no programa ou criar um outro programa em outra linguagem de programação como Python, por exemplo, eu preciso fazer um novo programa e lembrar como é que é aquela estrutura. E se meu programa mudar ou minha estrutura de dados mudar, eu preciso fazer outro programa ou outra estrutura de dados. Então, vocês pensando em estrutura de arquivos, né? Pode ser a estrutura de arquivos ou de dados. Então, a estrutura de arquivos de dados é armazenada no catálogo, que eu acabei de falar com vocês aqui, do SGBD, separadamente dos programas de acesso. Então, ao invés de eu guardar nos dois programas aqui, o acesso aos dados, eu guardo em uma estrutura que ela vai ficar aqui, que está contido no software do SGBD. No caso, essa figura é a figura 1.1 que está na página 6 do livro que eu mostrei para vocês lá no início da aula, de Omar Srinivas da 7ª edição. Pensemos o seguinte: onde estão os meus dados? Identifiquem aqui, pare um segundinho aqui e tentem identificar onde é que estão os meus dados. Os dados em si, eles estão aqui embaixo. A camada que só para eu poder ter acesso, eu como usuário ter acesso a ela, tem tantas camadas para poder chegar nela que eu não tenho acesso direto como se eu tivesse um sistema de arquivo. Eu poderia vir diretamente acessar aqui. Eu como usuário, como programador. Mas pensemos o seguinte: quando eu utilizo o SGBD, que ele está aqui nessa parte cinza, eu tenho usuários, que são, nos casos, usuários e programadores, ficam aqui em cima. A partir disso, eles têm acesso, geralmente, a programas prontos ou consultas que seriam providas pelo software do SGBD, que é o quê? Vamos supor, tem um aplicativo no meu telefone, então eu estou dentro de um site de e-commerce conhecido. Eu entro lá, na verdade, eu não tenho acesso ao banco de dados deles. Eu tenho acesso ao sisteminha que eles fizeram, que esse sistema pode ter outro sistema dentro dele que vai gerenciar o banco de dados específico. Então,
Eu, como usuário, interajo com esse programa, seja um site, seja um programa que eu utilizo no dia a dia, que faz parte do sistema de banco de dados, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, que esse sistema de banco de dados, dentro dele, tem os programas de aplicação e os programas de consulta, que, como eu falei aqui com você, seria esse programinha, esses programinhas, no caso, sites da web, por exemplo, ou e-commerce, e programas de consulta. Eu posso ter programas de consulta dentro do software SGBD, por exemplo, a maioria dos SGBDs, eles têm um sistema próprio para processamento de consulta, que ele trabalha desse jeito, é que eu mando a minha consulta para ele, ele vai processar a consulta de forma mais otimizada possível, porque ele conhece os dados e, no caso, fornece os dados, pode fazer as alterações que são necessárias, e a partir disso eu tenho um software internamente ao SGBD que acessa os dados armazenados, lendo sempre quais dados são esses e de que tipo eles são. Por isso que eu tenho as duas realidades. Eu tenho o dado armazenado e eu tenho a definição da estrutura que ela está aqui. Essa estrutura do armazenamento a gente chama de metadados, que é esse aqui que está à esquerda de vocês, certo? Que é a definição do banco de dados armazenado, que eu já falei com vocês, que é o catálogo em si, seria essa caixa toda, e o que está aí dentro são os metadados. Outra questão que foi solicitada na pergunta é falar o que é uma visão do usuário. Pensemos o seguinte, usuários diferentes podem ter perspectivas diferentes do banco de dados. Então, determinada pessoa de determinado nível empresarial pode ter necessidade de determinados itens, enquanto outros têm necessidade de determinados itens e outros têm necessidade de determinados itens. Então, cada um desses pode ter uma visão diferente. E o que é uma visão? Visão pode ser chamado de view dentro das linguagens de programação. Geralmente a gente trabalha com view, e no caso da linguagem que a gente trabalha, que é o SQL, que é a linguagem específica para banco de dados, padrão mundial, a gente também trabalha com view, o termo view. Então, o que é uma view? Uma view pode ser um subconjunto do banco de dados ou pode conter dados virtuais derivados de arquivos e banco de dados. Então, eu posso obter informações a partir dos dados que estão lá. Mais para frente eu vou ter um exemplo aqui, mas pense o seguinte, eu tenho o meu universo que existe, certo? O meu mundo real. Dentro do meu mundo real, eu escolhi alguns dados para poder armazenar dentro do meu banco de dados, e dentro do meu banco de dados, eu tenho determinada pessoa. Essa pessoa não precisa acessar tudo que está aqui. Portanto, eu crio uma visão para ela, de forma que ela só veja o que é essencial para ela, que é, por exemplo, essa superfície daqui. Os demais dados que estão lá dentro, ela não precisa. Mas além disso, além dessa superfície, eu posso pegar um dado que é um dado derivado dele, que é, por exemplo, saber daqui para baixo quantos elementos eu tenho aqui. Eu tenho 3 elementos aqui, então além dos dados desse elemento primeiro, eu tenho uma informação dizendo que eu tenho outros 3 aqui embaixo, que eu não tenho acesso, mas eu posso saber que existe. Então, alguns usuários não precisam saber se os dados a que se refere são armazenados ou se eles são derivados. Como vocês podem ver, tem casos que eu posso fornecer os dados que são armazenados em si, ou então posso fazer até uma conta para poder saber quais são esses dados que estão lá. Então, em termos de view, eu tenho aqui uns exemplos. Só voltando aqui que ele perdeu a apresentação. Voltando aqui. Eu tenho aqui 2 views que também foram tiradas da figura 1.5 do livro de Elmas Rinavati na 7ª edição. Primeira view eu tenho o seguinte, eu tenho uma view chamada histórico de aluno, certo? Não existe uma tabela chamada histórico de aluno, existe uma view, ou seja, uma junção de diversos dados que estão ou não estão armazenados no banco de dados, literalmente do jeito que estão aqui. Então, o nome do aluno é Silva. Por exemplo, tem lá uma tabela de alunos que eu tenho o nome do aluno Silva. O número da disciplina está em outra tabela, na tabela de disciplina. Seria como se fosse o código da disciplina. Está dentro de outra tabela que eu tenho lá o código. Por exemplo, ciência da computação 1310, matemática 2410, certo? Então ela tem algumas opções aqui dentro das disciplinas. No caso de uma tabela de disciplinas.
A nota que o aluno tirou para determinada disciplina também é armazenada em outra tabela. Porque pensa aqui, eu tenho uma lista de alunos que fica lá numa lista de alunos, eu tenho outra, uma lista de disciplinas possíveis. Além disso, eu tenho uma lista de disciplinas de quando elas foram ofertadas, que está aqui em qual ano, em 2008, seja, por exemplo, no segundo semestre de 2008 ela foi ofertada para a turma 119 e para essa turma 119, o Silva, que estava matriculado nessa turma 119, ele tirou C nessa disciplina. Tá vendo? Olha só o conjunto de dados que eu consigo pegar, batendo o olho em uma linha, sendo que, na verdade, eu tenho ao menos 3 ou 4 tabelas se o banco de dados estiver bem organizado. Posso ter mais, ou pode ser até que seja menos, mas se for menos, eu já não sei se seria tão organizado assim. Então, eu tenho o nome do aluno, que são os dados de aluno, tenho dados de disciplina, tenho dados do aluno naquela disciplina, naquela turma, de quando ele fez, porque ele pode ter cursado a mesma disciplina mais de uma vez. E eu tenho os dados, que seria o semestre, ano e identificador da turma, que é de quando aquela disciplina foi ofertada. Então eu tenho diversos dados que estão cada um, talvez em um canto, talvez até cada um em um canto do mundo, se for um banco de dados que ele for um banco de dados distribuído, que eu tiver guardado meus dados em diversas máquinas ao redor do mundo. Tudo armazenado em uma linha só, que eu como usuário de secretaria, por exemplo, eu mando puxar os dados dos alunos e pego um relatório aqui completo. Já eu tenho outro relatório aqui embaixo, outro relatório, isso aqui de uma forma mais rápida, de forma que a pessoa não precisa filtrar para poder executar isso aqui. Eu simplesmente mando executar e está pronto. Já eu tenho uma outra view aqui embaixo, que eu tenho aqui a outra visão, né, que seria a mesma coisa, o pré-requisito da disciplina. O nome da disciplina está numa tabela, o número da disciplina pode ser que esteja na mesma tabela, mas os pré-requisitos não necessariamente estão nessa mesma tabela. Eu posso ter uma tabela só de pré-requisitos, que eu tenho lá o código da tabela, o código da disciplina e o código do pré-requisito daquela matéria. Então seria o quê? Por exemplo, banco de dados tem o pré-requisito da disciplina, que é o código 3380, tem o pré-requisito de a pessoa tem que ter feito a disciplina 3320. Porém, a disciplina 3320 é estrutura de dados. E a pessoa precisa ter feito a disciplina de, por exemplo, introdução à computação, introdução à ciência da computação, ou programação de computadores. Então, uma disciplina puxa outra que puxa outra. E eu posso ter uma tabela só com esses pré-requisitos. E aqui nesse relatório que eu apresento aqui para vocês, que vocês estão vendo aqui do lado, esse relatório eu consigo pegar filtrando diversos dados que estão em diversos locais. Continuando falando aqui sobre o que é essa sigla DBA. Essa é uma sigla que é muito conhecida para quem gosta, para quem se interessou na área de banco de dados. Pode ser que algum de vocês tenha vindo para essa área de DBA, de banco de dados, por causa dessa sigla. E o que essa sigla significa? É uma tradução, no caso nossa, de administrador de banco de dados. É um cargo dentro dos atores que trabalham com banco de dados especificamente. O que o DBA geralmente faz? Tem como função formal, conforme os autores Elmas e Rinavati, supervisiona e gerencia recursos relativos ao banco de dados em geral, autoriza o acesso ao banco de dados, coordena e monitora o seu uso. Então, além de autorizar, quem tem acesso fica monitorando para saber quantas pessoas estão acessando, ou quais os softwares estão sendo mais utilizados, como é que está a carga disso daqui. E se tiver muito sobrecarregado, seja em processador, seja em recurso de rede, seja em HD, seja em memória, ou qualquer forma que for necessária, no caso, quem vai decidir de utilizar RAID, por exemplo, RAID 0, RAID 1, e para o servidor, qual SGBD vai ser escolhido, que está aqui dentre as possibilidades, porque ele adquire software e hardware de acordo com a necessidade. Tudo isso é o DBA. Tudo isso é responsabilidade do DBA. Além disso, algo que é essencial, ele é responsável por problemas como falhas na segurança e demora no tempo de resposta do sistema. Então, em teoria, se o sistema de banco de dados for invadido, a responsabilidade do DBA. E se o sistema, por causa do banco de dados, demora a responder, a responsabilidade do DBA. Claro que o DBA pode ter uma equipe para poder auxiliar ele em diversas questões. Mas a pergunta que não quer calar,
que é o DBA e de onde é que a gente pode pegar informações sobre o DBA e quanto é que ganha o DBA? Vou tentar responder aqui em termos simples com 2 exemplos que eu tenho aqui. No caso, eu deixei um QR Code que eu vou deixar, que está aqui no canto direito, que vocês podem ir diretamente para essa vaga que está aqui descrita, certo? No caso, eu utilizei o site Programa Tor, certo? Tor, o Deus do Trovão. Ele é muito interessante, tem diversas vagas de emprego para o Brasil todo, seja home office, seja que no caso lá é geralmente trabalho remoto escrito lá, ou seja presencial, CLT, PJ, na área de programação e na área de banco de dados também lá tem, certo? E lá tem diversas descrições de vagas. No caso, essa aqui eu peguei 2 vagas, dentre as inúmeras que tem lá, que estão agora em abril de 2020. Então, os requisitos que estão lá dentro das vagas de emprego. Isso aqui é uma vaga de emprego de DBA Júnior. No final dessa descrição aqui eu vou falar quanto que a pessoa deve receber e temos que, de acordo com o que está escrito lá na vaga, no pré-requisito dessa vaga daqui, que tem descrito lá o valor. O que ela deve fazer? Construir sistema de banco de dados de alta disponibilidade e qualidade, dependendo do papel especial de cada usuário final, ou seja, dependendo do caso dessa empresa, a pessoa tem que conhecer o usuário final, tem que desenvolver banco de dados de alta disponibilidade e de alta qualidade também para essas pessoas, para cada um deles, porque a qualidade vai ser específico para aquela pessoa, que não quer dizer que vai ser para outra pessoa também ter a qualidade. Além disso, projetar e implementar banco de dados de acordo com necessidades e visualizações de informações dos usuários finais. Olha aqui o termo de visualizações, entendendo como views, que eu acabei de falar aqui de visões. Definir usuários e habilitar a distribuição de dados para o usuário certo, em formato apropriado e em tempo hábil, ou seja, ele que vai permitir quem vai ter acesso àqueles dados, que seria mais ou menos esse definir usuários, habilitar a distribuição dos dados para que quem tem acesso, somente quem pode ter acesso. Que aquele caso, não vou deixar uma pessoa que não tem acesso àquele dado ter acesso, independente da questão, certo? Outra, use técnicas de recuperação de transações em alta velocidade de dados de backup. Então aqui, técnica de recuperação de transação. Se ocorrer um erro, o sistema já pode voltar por si próprio. Se ele não voltar por si próprio, o DBA deve trabalhar com a recuperação de transações também. Além disso, o backup. Se ainda não for possível voltar ao próprio sistema sozinho, eu devo voltar para a última versão estável e confiável, que eu tenho meus dados duradouros lá dentro. Além disso, está como os requisitos: minimize o tempo de inatividade do banco de dados e gerencie parâmetros para fornecer respostas de consultas rápidas. Então, vamos supor, de madrugada, às vezes a máquina lá, que é o servidor do banco de dados, ele vai ficar parado. Então, podemos utilizar técnicas que dizem que, em momentos que o banco de dados não está sendo utilizado, ele vai utilizar técnicas para melhorar ou otimizar as consultas dele com base na utilização dos dados. Isso é muito comum, o próprio banco de dados em si. Os bancos de dados bons geralmente já tem essa estrutura pronta que você não precisa fazer nada. Mas um DBA tem o conhecimento necessário para poder abrir os arquivos de configuração e configurar isso daí do jeito que ele quer. Inclusive configurar a performance. No curso que eu vou colocar aqui dentro da playlist, no caso de prática, eu vou pegar um banco de dados específico, que é o banco de dados que eu trabalhei no meu doutorado e já tenho conhecimento e trabalho com ele há alguns anos. E vou passar para vocês como é que a gente faz a maioria dessas configurações aqui, inclusive configurações que são relativas, que todo DBA, o mínimo, deveria saber. Não digo que é tudo, que não é um curso voltado para DBA, não é certificação, nem nada do tipo. Meu objetivo, o que eu sei, é um conhecimento raso sobre o assunto, mas que é necessário, essencial para todas as pessoas começarem minimamente na área. Além disso, fornecer suporte, gerenciamento de dados, proativo e reativo e treinamentos para os usuários. Então, determine, aplique, documente políticas, procedimentos e padrões de banco de dados. Então, algo que quem vai gerenciar o suporte do banco de dados, no caso, a equipe de suporte, deu algum problema, vai trabalhar com isso aqui de forma proativa e reativa, ou seja, de forma própria, a própria equipe e ele, o DBA, já pode trabalhar com a resolução dos problemas antes mesmo dos problemas acontecerem, ou se acontecerem, ele vai reagir de forma correta. Além disso,
Trabalhar com treinamento, tipo, vai fazer o treinamento para todas as pessoas envolvidas no banco de dados, seja os programadores, seja os engenheiros de software, seja analistas, ou seja o usuário final que vai estar trabalhando lá, que vai ser necessário entender às vezes o porquê que vai gastar determinado valor para comprar determinada peça por causa do banco de dados. Além disso, cria diversos documentos que são relativos a políticas, procedimentos, padrões para os bancos de dados. Execute testes e avaliações regularmente para garantir segurança, privacidade e integridade dos dados. Então é responsável por testes. E o último, monitorar o desempenho de banco de dados, implementar mudanças e aplicar novos patches e versões quando necessário. Então já entende-se que essa empresa que está contratando aqui, que vai pagar um determinado valor, ela já tem um banco de dados funcionando e quer que o DBA melhore, ou seja, monitore o desempenho e aplique os novos patches de segurança, novas versões, tipo banco de dados já está na versão X, mudou para a versão X mais 1, quem vai gerenciar isso? Quem vai dizer qual o momento correto de fazer esse upgrade de versão e que vai fazer esse upgrade de versão e vai ficar às vezes madrugadas fazendo isso aqui, deixando tudo funcionar e voltando o banco de dados para funcionar melhor do que estava antes, ao menos melhor do que estava antes, é o DBA. Essa vaga aqui específica, que está no site do Programator, como vocês podem olhar por esse link daqui, essa aqui está pagando até R$5.000, que esse aqui é um DBA Júnior, pensando que a pessoa que vai entrar na empresa recebendo até por volta desse valor. A partir daí, consequentemente, a pessoa se torna um DBA Sênior, que já vai ter mais conhecimento, mais obrigações, consequentemente, mas só que pode pleitear salários mais condizentes às tarefas. Então, esse aqui é um outro que eu tenho aqui, eu mudei aqui o código do QR Code, que esse aqui já tem algo específico que é só para vocês poderem entender um pouco sobre os termos que são mais utilizados dentro do DBA. Essa aqui é uma outra vaga que tem. Não é a mesma vaga anterior, essa aqui é uma segunda vaga que eu estou apresentando aqui para vocês, que no caso eu vou apresentar duas, que diz o seguinte: esse aqui a pessoa precisa ter SQL, que é a linguagem de programação, não é a linguagem de programação, desculpa, é a linguagem de consulta, até então, que é Structured Query Language, ou seja, a linguagem estruturada para acesso aos dados. Eu vou falar acesso porque vai além da consulta, certo? Então tem que ter um conhecimento avançado no SQL, que tem que fazer a criação de views, que seriam essas visualizações que eu falei com vocês, essas visões, triggers, que são gatilhos, que mais para frente eu vou falar aqui, sobre procedures, que seria história de procedures, que são procedimentos guardados dentro do banco de dados, criar funções e trabalhar com jobs, para trabalhar com processos paralelos, ou então funções que vão estar lá, às vezes obtidas de cálculos muito simples, que eu já tenho que deixar tudo isso pronto. Esse aqui só no primeiro requisito. Além, programação PL e SQL, que já está trabalhado aqui dentro do SQL avançado, seria o TANI de instância de BD e SQL TANI, ou seja, otimização de consulta, otimização do banco de dados em si, conhecimento em técnicas de manipulação de grande volume de dados, que seria a utilização de índices, particionamento, paralelismo. Então, esses conceitos são conceitos que, para quem já trabalha com banco de dados há muito tempo, é muito comum de você trabalhar porque você pensa que o banco de dados tem que estar acessível. Por exemplo, banco de dados que eu tenho utilizado, por exemplo, no meu trabalho de doutorado, precisava ter acesso imediato a alguns dados quando a pessoa clicava na página com 25 milhões de linhas. A pessoa tinha que clicar. Se eu não clicar e acessar aquele dado. Se meus índices não estiverem minimamente feitos, devido ao meu hardware limitado que eu tenho, para poder prover acesso ao meu sistema, é impossível utilizar, porque senão ele teria que andar percorrendo linha a linha para poder achar os dados. Por isso que a gente utiliza índices, que é como se fosse a gente pegar um catálogo, que no caso eu tenho lá, se eu quero olhar no dicionário determinada palavra, eu vou utilizando as iniciais e vou tentando achar mais ou menos onde é que está aquele item. Só que esse tipo de índice, para cada tipo de dado armazenado tem um tipo de índice melhor, para cada tipo de banco de dados específico eu tenho um tipo de índice melhor para aquilo. Então é algo que cada banco de dados tem uma teoria explicada em cima disso aqui. Vale muito a pena estudar na parte de índices, porque vocês vão ter um retorno muito grande na questão de desempenho. Além disso,
Particionamento também, porque vai trabalhar com sistema de arquivos, vai trabalhar com, às vezes, com diversas máquinas, vai trabalhar com, eu posso guardar parte dos meus dados dentro de um SSD, parte em outro HD utilizando RAID, por exemplo. E paralelismo também, quantas queries ou quantas consultas eu posso executar ao mesmo tempo. Além disso, uma mesma consulta vai executar em quantas instâncias, quantos jobs, quantas tarefas ao mesmo tempo, certo? E no caso, consequentemente, eu precisaria ter uma máquina com diversos núcleos de processamento. Conhecimento e gerenciamento de usuários, rules, que seria regras, e objetos do banco de dados, que seria basicamente tabelas, índices, constraints, visões, triggers, sequências, etc. Vou só adiantar um pouquinho mais aqui o conteúdo nosso, porque a gente ainda tem coisas para a gente poder ver e já está passando muito tempo aqui da nossa aula. Além disso, administração de cargas e rotinas da suíte de BI de Microsoft, que no caso a gente entende que isso aqui até pelo próprio Azure, eu não sei como é que fala, não desculpa aqui, mas a plataforma da Microsoft, que vai trabalhar com, no caso para essa vaga, vai trabalhar com implantação de Amazon Web Services, que no caso da Amazon, da Google ou da Microsoft, que é o Microsoft Azure, se não me engano. Como é que fala isso aqui? Novamente, se vocês quiserem, entrem nesse site que o Programa Talk eu recomendo muito. Podem preencher o seu perfil lá que vocês vão receber sempre vagas que vão ser de acordo com o perfil de vocês em termos de conhecimento. Sejam realistas, porque senão vocês vão ficar recebendo vagas que não tem nada a ver com o perfil de vocês. Agora, voltando para as perguntas aqui. O que é um usuário final? São pessoas cujas funções exigem acesso ao banco de dados para consulta, atualização e geração de relatórios. Nós temos mais de um tipo de usuário final. Nós temos o usuário final casual, que aciona o banco de dados ocasionalmente, de vez em quando, precisando de informações diferentes a cada acesso. Então, geralmente, ele usa uma linguagem de consulta direta ao banco de dados. Geralmente, ele tem permissão de visualizar os dados que estão lá. No caso, eu posso permitir que ele acesse, execute selects, para as pessoas que já têm um pouco mais de conhecimento. Então, esse usuário vai ter acesso direto ao banco de dados com uma senha específica que ele pode buscar dados do jeito que ele quiser, porque cada hora ele quer uma coisa diferente. Já existe o usuário iniciante, leigo ou parametrizável, que é envolvido nos atos de consulta e atualização do banco de dados. Por exemplo, um caixa de banco que checa saldo de contas. Então ele faz essa conferência, ele não sabe nada na área de banco de dados. Ou às vezes sabe, e não é o caso aqui. Mas ele vai de tempos em tempos fazendo aquelas modificações que são necessárias ou visualizações que ele precisa. Um usuário final sofisticado que tem maior familiaridade com o banco de dados no ponto de vista de desenvolver as aplicações em si. Então, eu posso dar um perfil para ele poder ter acesso a determinados dados e posso dar para ele também permissão para ele poder visualizar algumas tabelas e que ele desenvolva os aplicativos para ele sozinho, do jeito que ele quiser, integrando com Excel, integrando com diversas outras plataformas do jeito que ele quiser. E aquele autônomo, individual ou isolado, que é o quê? Aquele que mantém um banco de dados pessoal, alimentados por programas próprios e sua função. Por exemplo, um setor contábil, porque geralmente o setor contábil, ele pega os dados que estão dentro da empresa, no caso, vamos supor que a empresa tem um ERP, que é um sistema próprio da empresa em si, que controla toda a empresa com todos os detalhes, e esse usuário final autônomo ou individual ou isolado, ele vai pegar aqueles dados através de um relatório impresso, ou pode buscar esses dados através de uma interfacezinha simples, independente do que seja, e ele guarda em um banco de dados dele, em uma tabelinha dele, em um software específico dele, ou mesmo numa planilha no Excel dele, de forma que ele não tem integração ao nosso sistema do banco de dados. Sistema de banco de dados dedutivo, está lá dentro das explicações, permite inferir novas informações com base nos fatos armazenados no banco de dados. Então, eu posso buscar novas informações com base nos fatos ou nos dados que estão guardados aí no banco de dados. Por isso que eu chamo de dedutivo. Ele já tem uma certa inteligência, porque ele pode utilizar recursos que são automatizados, como por exemplo, um recurso que a gente chama de trigger.
ou gatilhos, que no caso em português a gente chama de gatilho, mas na área de banco de dados todo mundo chama de trigger, certo? Que é o quê? É uma forma de eu, assim que acontecer determinada coisa no banco de dados, seja dados que foram modificados ou inseridos em determinada tabela, eu vou disparar uma trigger de forma que outro dado possa ser alterado, ou seja atualizado, ou eu volte e execute uma rotina de atualização, seja lá o que for, ou envie uma mensagem dizendo para determinado usuário, dizendo que um dado foi inserido, ou para determinada aplicação. Então, triggers são muito utilizados na área de programação dentro de banco de dados, para automatizar diversos dados e diversas informações lá dentro, ou processos, né? Já outros procedimentos que a gente pode ser chamado de procedimentos elaborados, são procedimentos que geralmente chamamos de storage procedures, certo? Que se tornam parte da definição geral do banco de dados. Então, trigger já pensa como um gatilho, algo que aconteceu em uma tabela, eu posso refletir em outras. Então, eu vos peço desculpa porque o vídeo nosso parou a gravação e eu vou retomar aqui onde é que a gente estava. A gente estava falando sobre um sistema de banco de dados dedutivo. O que seria esse sistema de banco de dados dedutivo? É porque ele trabalha permite aferir novas informações ou inferir novas informações com base nos fatos armazenados no banco de dados. Então, a partir dos dados que estão dentro do banco de dados, eu consigo prever novas funcionalidades, novos dados que não estão até então explícitos dentro do banco de dados, armazenados como fatos dentro do banco de dados. Então, há uma sequência de rotinas que podem ser feitas. Dentre as rotinas podemos trabalhar com as triggers e podemos trabalhar com storage procedures, pensando que temos funções, temos outras estruturas que podemos trabalhar, mas o meu foco aqui que eu quero mostrar é porque dentro da área de banco de dados podemos trabalhar de diversas formas. Dentre as formas, nós podemos trabalhar com rotinas internas dentro do banco de dados que fazem o banco de dados trabalhar com uma certa inteligência. Essas duas formas são formas automatizadas de trabalhar, seja trigger, que são gatilhos, ou seja storage procedures. No tempo oportuno eu vou explicar para vocês a diferença de um para o outro. Se vocês quiserem, compartilhem links explicando alguns determinados assuntos aqui embaixo no vídeo, porque esse vídeo já está um pouquinho grande para eu poder explicar com todos os detalhes necessários cada um dos itens. No caso, isso aqui é somente passar pelas definições. Mas essas definições, conforme estão descritas no livro, estão descritas aqui, e eu já expliquei anteriormente, são definições satisfatórias para o nosso início. Continuando, vamos falar aqui que é um objeto persistente. Objeto persistente, vamos pensar na programação orientada a objetos. Programação orientada a objetos, a gente trabalha, no caso, em linguagens de programação orientada a objetos, como C++, Java, C#, Python, Ruby, JavaScript. Tem diversas linguagens de programação que elas são orientadas aos objetos. O próprio sistema de banco de dados orientado a objeto são compatíveis com essas linguagens, de forma que o próprio SGBD permite guardar as estruturas, que são estruturas, por exemplo, struct, ou diversos tipos de dados que são os próprios objetos armazenados diretamente no banco de dados. Então não preciso fazer nenhum tipo de conversão. Eu pego o meu dado, meu objeto, que eu tenho dentro da minha linguagem de programação, seja C++, Java, C#, Python, Ruby, as principais como C#, C++ e Java, que são mais antigas, não que as outras não sejam muito novas, mas são amplamente utilizadas. A maioria dos SGBDs orientados a objetos, elas têm essa funcionalidade, incorpora essas funcionalidades. Então, é comum esses tipos de banco de dados, que são orientados a objetos, que guardam objetos persistentes, utilizar linguagem específica. Para isso, o nome dessa linguagem é Linguagem de Definição de Objetos, ou ODL. Certo? Se vocês quiserem, tem informações, inclusive, se não me engano, tem uma página da Wikipedia que tem uma explicação um pouquinho rasa, mas tem uma explicação falando sobre o que é o ODL. E aqui eu tenho uma lista de softwares que incorporaram orientação a objetos dentro do banco de dados. Tenho aqui, esse aqui é um site que tem rankings. Dentro desses rankings lá tem alguns sistemas de banco de dados.
como exemplos. Aqui eu tenho o QR Code desse mesmo link, que tanto faz você acessar diretamente pelo link, ou então você acessar pelo QR Code, vocês vão acessar essa lista aqui de banco de dados. Vamos falar o que são metadados. Falamos um pouquinho lá no catálogo, falamos, ou bastante até dentro do catálogo de dados, mas eu gostaria de falar uma vez que foi pedido no enunciado para poder explicar definir o que são metadados. Metadado é a informação descritiva do banco de dados. Então é algo que descreve o banco de dados. Então seria como se fosse dados sobre dados, certo? Eu estou colocando dados sobre os meus dados que são armazenados dentro do meu banco de dados. Contém a estrutura dos dados armazenados em si. Então eu tenho toda a estrutura de como eles são armazenados, onde eles são armazenados, que tipo de dados são armazenados. Então, um detalhe que eu gostaria de salientar é o seguinte: os aplicativos que nós desenvolvemos, ou o próprio aplicativo do sistema gerenciador do banco de dados, consulta os metadados antes de acessar os dados. Então, de forma que eu quero saber determinado banco de dados, o banco de dados X, eu como usuário, ou como programador, ou o meu programa que eu desenvolvi, quer acessar aquele dado, ele precisa visualizar o metadado para poder saber como é que vai ser aquele tipo de acesso. Se a gente voltar aqui atrás, nesse desenho, aqui eu tenho à esquerda, se vocês perceberem aqui do lado, desculpa, é aqui, isso. Aqui do lado eu tenho os metadados que estão do lado do dado armazenado. Eu tenho literalmente essas duas informações aqui embaixo. Geralmente buscamos o metadado para saber como ele está armazenado, inclusive os índices para saber qual a melhor forma, qual a forma mais otimizada de eu acessar esse dado, e eu vou e acesso o dado da melhor jeito possível. O próprio SGBD já trabalha com isso daqui. Então, é basicamente isso. Esse aqui ficou um vídeo mais longo do que o normal, porque é um vídeo que se propõe a explicar diversos conceitos. É o primeiro vídeo dentro de uma lista de vídeos que eu tenho de resolução de exercícios. Novamente, ele é baseado no capítulo 1 do livro de Omar Seinavati, que eu aconselho fortemente que vocês tenham ele. Ele, para as pessoas que são alunos, como por exemplo os alunos da Unifei, eles têm acesso hoje em dia à biblioteca da Pearson, certo? Que é editora do livro, que trouxe o livro aqui para o Brasil. Dentro da biblioteca virtual, a gente acessa a 7ª edição, que por sinal eu acessei para preparar esse material diretamente da biblioteca virtual da Pearson. Eu peço que vocês inscrevam-se nesse canal para poder receber mais esse tipo de conteúdo. Pega essa playlist, que esse vídeo vai estar no primeiro vídeo na playlist, que eu vou colocar um cardzinho aqui para você poder acessar essa playlist. E salvem dentro das playlists suas, existe uma opção lá de você salvar essa playlist para que você sempre acompanhe. No caso, eu peço que você clique no gostei e clique no sininho que tem aí para que você sempre seja notificado quando sair um novo vídeo, seja desse curso ou seja de outros cursos que estão saindo, que estão sendo desenvolvidos aqui, certo? Se vocês tiverem dúvidas ou tiverem sugestões para poder colocar aqui, escreva aqui nos comentários para que a gente crie uma comunidade aqui, que a gente possa evoluir junto, tanto na área de banco de dados quanto na área de computação em geral. Mas agradeço a presença de todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!